Bom, começando aqui nossa aula de calorimetria, a gente vai ter o seguinte aqui. Basicamente, a gente vai ter o estudo do calor dos corpos, ok? Então, conceituando, a gente vai ter que a temperatura é o grau de agitação das moléculas ou átomos. Por exemplo, a gente tem uma panela com água. A panela, sem estar com fogo aceso, ela tá lá dela tranquila, ok? E quando o fogo tá aceso, ela começa a receber calor e depois de um tempo ela começa a borbulhar, depois de um tempo ela evapora. E isso acontece porque a temperatura aumenta, né? As moléculas da água vão começar a se agitar mais e mais e vão começar a se desprender uma da outra e vão evaporar. Basicamente isso. E calor é a troca de energia entre os corpos, ou entre uma fonte de energia, né? Não necessariamente um corpo. Devia ter colocado isso aqui, mas é meio assim entendível, subjetivo. E a unidade de cada um vai ser ou Celsius, ou Fahrenheit, ou Kelvin. Tem que prestar atenção no que a questão pede, porque você pode ter que fazer uma equivalência, assim, uma transformação de medidas, né? E aqui em calor a unidade vai ser ou calorias ou joule, que aqui também ela vai ter que fazer uma transformação de medidas caso a questão peça, que é basicamente assim. Eu devia ter colocado isso, mas eu não achei que fosse necessário, que é assim: uma caloria é igual a 4,2 joules. Então nisso, se a questão te pede, sei lá, 200 calorias em joules, é só você fazer aqui uma regra de 3 e você vai obter o valor da quantidade de calorias em joules, ok? Isso é algo que você já tinha que saber fazer, né? Mas caso não saiba, é bom dar uma revisada nisso aí. Eu não coloquei aqui porque eu não achei necessário. Isso é coisa mais simples. Aí vê, naturalmente, a energia do calor flui de um corpo com mais temperatura para um corpo que tem menos temperatura. Isso é meio óbvio assim, né? Porque pensa bem, se um corpo está com as moléculas muito agitadas e outro está com moléculas menos agitadas, quer dizer que um tem mais energia do que o outro. Energia no sentido puro da palavra mesmo, não necessariamente energia térmica. E claro, não tem como algo que tem menos energia passar sua menos energia para outro corpo. O que acontece é, a energia de um corpo vai passar para um corpo que tem menos energia. Isso é claro na minha cabeça assim, não sei se para você vai ser, mas é basicamente isso. Um corpo que tem mais energia, que tem mais energia térmica, vai passar sua energia para o corpo que tem menos. Porque, né, é por isso que não existe estudo do frio. Porque, na verdade, o frio é ausência de calor, entende? É ausência de energia, ok? Então, prosseguindo, aprofundando o estudo do calor, vamos ter calor sensível, que é quando o material, atenção na palavra material, ok? O material recebe calor e muda de temperatura, mas não de estado físico. E a gente vai calcular isso por quantidade de calor, essa aqui que a gente quer descobrir, pela massa do corpo, pela calor específico da substância e pela variação de temperatura. Ou seja, deixa só eu... Cadê? Não. É aqui em cima, né? Rapidinho. Só pra eu rabiscar aqui. A gente vai ter aqui essa equação. E preste atenção numa coisa. Aqui a gente tem a massa
vai ter o calor específico da substância e a variação de temperatura, né? Ou seja, isso aqui, calor específico da substância, ela vai te dar na maioria dos casos. Por que não dá em todos os casos? Porque tem as substâncias que a gente já faz assim de cabeça. Por exemplo, a água tem um calor específico de 1 quilograma assim por segundo, alguma coisa assim. É um valor de 1 para 1. E quando você for fazer questões, você vai ter o calor específico na maioria delas. Não em todas, mas na maioria. E vamos nessa. Calor latente. Quando um corpo recebe calor e a mudança de estado físico. Ou seja, você vai ter, por exemplo, ainda o exemplo da água, você vai ter a quantidade de calor que ele precisa pela massa e calor específico latente da mudança de estado físico, ok? Ou seja, você vai ter um calor específico latente para cada estado físico, por exemplo, da água para o gelo ou da água para o vapor, e assim vai, ok? Agora, abrangendo assim o estudo da calorimetria, a gente vai ter o seguinte: capacidade térmica, quantidade de calor necessário para variar a temperatura de um corpo. A gente não pode confundir com calor específico, porque é o seguinte: aqui é quando um material recebe calor, ok? A medida do... tive que pausar aqui, mas beleza. A gente vai ter nessa aqui a quantidade de calor medida em calorias, só que a massa aqui, na verdade, não importa. Não importa para esse cálculo, porque é para como se fosse para cada grama, para 1 grama dessa medida aqui, essa fosse a quantidade de calor necessária para medir para 1 grama. Já aqui na capacidade térmica, a massa vai importar. Por exemplo, você colocar sei lá, 5.000 calorias em um copo de água vai ser bem diferente de colocar 5.000 calorias em uma caixa d'água, né? Então por isso aqui que vai ser diferente, ok? É importante assim não confundir com um calor específico, porque é uma medida única e não para um corpo assim, ok? Então a gente pode calcular ou por capacidade térmica igual a massa do corpo vezes calor específico sensível, ou uma razão entre capacidade térmica igual a calor sobre a variação de temperatura, okay. E a unidade de medida, vou dar uma dica, é pensar nessa daqui da direita, nessa razão, porque assim como outras medidas, tipo quilômetros por hora, a gente vai ter uma razão assim: velocidade vai ser igual a distância sobre o tempo. Distância sobre o tempo. Se a distância é igual a quilômetros e o tempo é igual a horas, ou seja, a velocidade vai ser quilômetro por hora, beleza? É basicamente assim a lógica, tá ligado? É para todos os estudos da física, né? Da matemática e química e coisa assim. A gente vai ter aqui a medida igual a calorias por grau Celsius, ou Fahrenheit ou Kelvin, dependendo do que a questão peça, ok? Calorias por ou joule por temperatura. Aí beleza, aqui a gente vai ter a potência térmica. A potência térmica vai ser uma quantidade de calor que a fonte emite em um intervalo de tempo,
E é basicamente isso. A gente vai ter tipo um fogão. Ele vai estar emitindo a quantidade de calor que você pode calcular em qualquer uma dessas outras fórmulas aqui, dependendo do que a questão peça, né? Ou ela pode te dar essa quantidade aqui de calor para você calcular a potência, ou vai te dar a potência, te dar a temperatura para você descobrir a quantidade de calor, enfim. Vai ser a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, que eu coloquei aqui, que é a mesma merda, beleza? E só explicando um pouquinho mais, para não ficar muito vago, você vai ter um fogão, ele vai estar lá com a chama acesa, e a cada segundo que passa com a chama acesa, ele vai estar emitindo assim energia, que é energia térmica de combustão, né? Então a quantidade de energia que ele passa vai ser medida por essa potência, beleza? E por fim temos aqui o princípio da troca de calor. De maneira assim bem direta, vai acontecer o seguinte: imagina um copo com água e você coloca um cubo de gelo lá dentro. O cubo de gelo vai interagir e vai aos poucos retirando não, né? A água vai passar sua energia para o gelo, por isso que ela fica gelada. E vai ter um momento que essa temperatura vai entrar em um equilíbrio assim, entende? Por isso que chega um momento que você coloca lá o gelo e mistura, não fica mais gelado, porque acontece um equilíbrio de temperaturas. Ok? Então, sabendo que acontece um equilíbrio, a gente pode deduzir o seguinte: que a quantidade de calor que um corpo dá mais a quantidade de calor que um corpo recebe vai ser igual a zero. Por quê? Porque vamos ver assim, imagina um cubo de gelo a, sei lá, 0 graus e um copo de água a 20 graus, por exemplo. Para eles entrarem em equilíbrio, cada um vai ter que dar 10 e receber 10. Ou seja, como ele vai estar negativo, quer dizer, um vai dar e outro vai receber, vai ser positivo, um desse aqui, ou negativo, dependendo do referencial. Então, 10 menos 10 vai ser igual a 0. Ok? Aí, claro, não vai cair exatamente assim na questão. Ela pode dar o calor dado e você tem que descobrir o calor recebido. Mas é basicamente isso aqui. Você vai ter que o calor dado e o calor recebido, e você vai igualar a 0. Aí você pode descobrir qualquer um dos dois. Tudo bem? E é basicamente isso. Aí, só deixando aqui algumas anotações para você que está assistindo. Você tem que se especializar em algumas coisas, como transformação de medidas, ok? E aprender bem os conceitos teóricos, ok? Que esse assunto aqui é bem de boa, assim. As fórmulas assim, são simples de decorar, não decorar, né? De se entender. Mas decorar também funciona, por mais que não seja muito recomendado assim, né? Acho que é isso. Se você tiver dúvidas, me manda. Caso alguma coisa que eu expliquei não tenha ficado muito claro, você não entendeu, podem perguntar. E é isso. Assiste isso aqui quando você quiser e responda exercícios para praticar. Joia? Falou!